Mas precisamos iniciar agora falando. Primeiro, vamos fazer aqui uma revisão rápida. Ah, mas eu não vim sábado. Eu vim, mas eu que não vi, não entendi. Entendi, tô certo, pensei de novo, e aí? Como é que foi? Vamos tentar repassar aqui um pouquinho. Então, práticas cotidianas de equilíbrio com fundamentos no hermetismo. A parte teórica que é necessária para que tenhamos o entendimento do porquê funcionam práticas para nos conectar com os nossos corpos mais sutis, para nos colocar numa condição de equilíbrio vibratório energético mais comum e constante, requer que a gente tenha o conhecimento de alguns conceitos de uma das linhas de entendimento da vida, do universo como um todo, que é o entendimento que vem do hermetismo. Hermetismo sendo visto como um conjunto de conhecimentos filosóficos oriundos da antiguidade, principalmente do Egito, posteriormente da Grécia e de lá para todo o mundo ocidental, toda a Europa e a América posteriormente, inclusive um conhecimento que também foi transmitido ou traduzido via as religiões. Inclusive as religiões cristãs também falam destas coisas, destes conceitos. Um deles que é importante a gente ter em mente é que na divisão dimensional, digamos assim, os planos, vamos chamar de planos, nós, enquanto seres que ocupamos um corpo físico, vamos entender que a mônada, a partícula, o espírito, advindo direto da divindade, na sua manifestação física, ocupa num conjunto todo 7 capas, 7 veículos, 7 corpos. O mais denso é esse de carne, que é o corpo físico. Este corpo físico, para ficar de forma mais fácil ainda, vamos pensar que ele também traz em si uma divisão que nós aprendemos a reconhecer como o corpo, que é esse do qual nos desligamos com o fenômeno da morte, que é o físico, e aquilo que é chamado de vital ou duplo etérico, que é o campo energético que envolve o físico e faz a ligação com os corpos mais sutis. Quais corpos mais sutis? O emocional e o mental, tido como o mental inferior ou um mental concreto, que é esse mais ligado e interpretado pelo cérebro, formam a alma ou a psique. E temos os corpos superiores, que ou são o espírito. Corpo, alma e espírito. Então estamos usando princípios herméticos para dar uma ideia de como melhor conectar todos estes corpos com o fim de que tenhamos um equilíbrio de vida cotidiana melhor, independente de todas as situações que o mundo nos coloca. E para isso, no sábado anterior, nós fizemos uma exposição, e é isso que está lá naquela lista de links de vídeos, é a gravação completa do sábado passado inteiro. Acredito que nos intervalos teve algumas perguntas pessoais que podem não estar lá porque foram os momentos que a gente correu e desligou a câmera, alguma coisa assim. Mas a parte expositiva está toda lá. A exposição completa dos princípios que já foram tratados até então. Lembrando que esse conhecimento do hermetismo ele é bastante amplo, mas houve um sujeito que pegou grande parte deste conhecimento e reduziu, condensou, resumiu no que ele chamou de 7 princípios, que didaticamente serve para dar início a esse conhecimento ou para interpretá-lo mediante aquilo que existe hoje aí nos conhecimentos da filosofia, da física, da religião, da teosofia, da espiritualidade, que são os 7 princípios. O primeiro deles, tudo é universo mental, entendendo como se fosse eu usei
a expressão uma fumaça, algo que está presente em todas as dimensões, desde o físico mais denso até a energia mais sutil da própria divindade. Então é uma partícula, uma nuvenzinha que contém todas ou perpassa todas as dimensões, todos os corpos possíveis da existência. Este é o universo mental, é o plano mental. Então, quando falamos do princípio do mentalismo, falamos de uma vibração que permeia todas as possibilidades. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus. O verbo é de ação, de fala, a fala do som da vibração. É esta vibração presente em qualquer dimensão ou plano da existência, é o mental. E Deus disse que haja luz. O dizer é emitir uma vibração, né? Pensando até nos conceitos de física, que o som é uma vibração. Essa fala de Deus, o verbo, é essa ideia de princípio do mentalismo. O segundo princípio da correspondência. O que está em cima é como o que está embaixo, e o que está embaixo é como o que está em cima. Ou o que está dentro é como o que está fora. E o que está fora é como o que está dentro. Para termos uma ideia de que este dentro ou fora são estes planos que foram mostrados. Então é aquilo do físico do homem, mas também é o seu emocional e o seu mental. É aquilo do físico, da paisagem, das pessoas e dos objetos que refletem as energias ali presentes. É aquele ambiente bonito, lindo, na natureza, por exemplo, um pôr do sol, que nos coloca numa condição vibratória energética de reavivamento, de nos encher de uma energia diferente. É a relação entre o que está dentro e o que está fora, e muitos dos exemplos citados é sempre pensar que o mundo externo organizado ajuda as suas vibrações internas a se organizarem e a vibrarem com mais potência. O exemplo clássico, acredito que a maioria aqui tem algum pé na educação, eu vou sentar para estudar, organiza a sua mesa, organiza a sua sala. Né? Ajuda, não é que é um golpe psicológico para que eu me concentre mais e o meu cérebro funcione melhor. Não é isso, é também a economia de energia. Nós falamos que a energia que existe em todos os objetos, eles emitem um pacote de dados que nós captamos e o cérebro tenta interpretar. Um ambiente sujo, ele é cheio de dados que ocupa energia mental para tentar interpretar até que o cérebro possa separar aquilo que não é importante e se concentrar. Então, esta energia que eu leio a mesa, que tem 5 canetas, 3 papel amassado, o resto de pedaço de pizza, 2 copos, até que eu limpe tudo isso para me focar no texto que eu estou lendo, eu demandei energia para esse restante. Se essa bagunça não estivesse ali, mais energia estaria focada no texto. Então, o que está dentro é como o que está fora. Vejam que desde o começo estamos falando da vibração. É aceitar que o universo inteiro vibra em todos os seus planos. Existe a vibração física, que a física explica, e as vibrações nos demais planos todos. Estamos a todo tempo trabalhando todo o conhecimento que está sendo passado, pensando nesse sentido, pensando em vibração. E falamos também do princípio do ritmo. O princípio do ritmo. Esta vibração, ela vibra de um polo ao outro num determinado ritmo, num ciclo. Este ciclo, ele se repete
e ele existe de modo constante, ele está ali, ele estará sempre ali e vai recomeçar. A nossa vida toda é permeada de ciclos, de ritmos, e isso temos que entender na nossa existência. Temos que saber que um físico muito cansado não vai dar conta daquela atividade, você tem que descansar. Temos que entender que eu passei dos 60, 70, eu tenho que diminuir o ritmo das minhas atividades. Tenho que entender que homens e mulheres têm ciclos hormonais diferenciados. As demais pessoas da reunião, do grupo, da aula, existe um mundo que está aí vivendo conforme ciclos, cada um no seu pacotinho de ciclo, e a todo tempo estamos lidando com isso. Quanto melhor entendermos estes ciclos de tudo que nos rodeia, melhor será a nossa adaptação para a convivência e para conseguirmos o objetivo daquilo que a gente almeja nesta relação entre todos. Acho que não apareceu a imagem aqui, mas também falamos sobre o princípio da polaridade. Este nosso universo, ele é dual, ou ele é binário, ou polar. Esta energia mental que se manifestou nos diversos subplanos, enquanto vibração energética que forma o nosso universo manifestado aqui, de todas as formas de matéria, em todos os seus estados, sólido, líquido, gasoso, plasma, que forma esse universo nosso de corpo, madeira, rocha, ar, parede, caderno, comida. Isto são energias em diversas formas de se juntar ou se separar, que formam o universo físico, visível, e o não físico, que é totalmente energético, vibratório. E esta vibração, num ritmo, caminha de um polo ou de um lado ao outro, obedecendo certos ciclos. Quanto melhor adaptado a esta relação vibratória energética eu estiver, maior as chances de que eu tenha um padrão de equilíbrio mais constante. Ao final de cada um destes temas da exposição, nós citamos alguns exemplos de como entender e colocar em ação esse conhecimento de forma prática no dia a dia de todos nós. Existe até um parágrafo de cada um no texto da apostila que a Maria citou, entregou fisicamente para alguns, e depois vamos colocar o PDF lá no grupo também. Dito isto, essa pequena revisão, vamos agora expor de uma forma um pouco mais profunda, mais curta, 2 princípios que restam. É isso, Maria? Isso. Quem chegou aí um pouquinho depois e que entrou agora e não esteve no encontro presencial, pegar comigo a apostila, tá? Fala comigo para a gente combinar. E o Marcos vai colocar em PDF no grupo também, para às vezes você, quero pesquisar e não estou com material agora, me ocorreu, eu vi uma coisa que me lembrou e de repente você abre no celular e você dá uma lidinha ali no PDF se não estiver com material físico, mas nós imprimimos, tá? E tá na pastinha para depois pegarem comigo, tá? Paramos no 5º lá, no sábado nós fomos até o 5º princípio, hoje o 6º. Vai, Marcos, vamos lá. Eu ia perguntar do material mesmo, porque eu não peguei. Já foi falado no início, a gente vai entregar. Tá bom. Obrigada, Cíntia. Vamos lá. São 7. Por que 7? O cara que fez esse livro, ele pensou, vou usar o 7 porque é um número mágico, é o número da divisão dos planos, das dimensões, ou das emissões de energia da divindade para a criação do mundo. Né? Todos conhecem essas divisões de 7 notas musicais, dias da semana, 7 cores do espectro que surgem no tal do arco-íris, mediante o qual a divindade fez o acordo, né, com o Manu. Né? Manu é um cargo do ser que foi o Moisés. Né? O acordo da aliança do pacote de evolução foi mediante a presença de um arco-íris, que ali representavam 7 pacotes de energia
oriundos da energia fundamental de Deus, e existem as divisões de 7 tronos, arcanjos, anjos diante do trono, ou diversas outras nomenclaturas desses 7. Então também resolveu-se didaticamente colocar estes princípios em 7. Estamos aqui no 6º princípio de causa e efeito. Toda causa tem seu efeito, todo efeito tem sua causa. Tudo ocorre de acordo com a lei. O acaso é um nome dado a um conjunto que a gente não conhece a causa ou o funcionamento das causas. Ou aquilo que também, né, de modo formal, é chamado de coincidência. Não. Esse aqui é o slide que faltou lá. Coincidência. Não existe. Tudo é resultado de uma sequência de causas. Nós é que não temos o acesso ou o conhecimento das causas que resultaram naquela ação que eu achei que foi coincidência. Foi um acaso. Tem a sua causa. Se tem uma causa, ela pode ser oriunda de diversos planos ou subplanos. Então, a ideia deste princípio é entendermos que uma situação da minha vida, um acontecimento, seja ele qual for, ele é oriundo de um conjunto de causas. Um atropelamento. Claro que tem a sua causa. Alguém acelerou, tomou, bebeu demais, atravessou a faixa. Fulano casou com ciclano, não era para ser. Por que ele casou? Né? Choveu, teve maremoto. Tudo tem a sua causa, ou o seu conjunto. É importante termos interiorizado essa ideia para fazermos as nossas próprias análises de todas as situações que a vida nos coloca. Tem um conjunto que nos leva a entender. Então, aquilo que a gente chama de acaso, não é. Nada ocorre sem uma causa, sem uma cadeia de causas. Aí que fica um pouco, eu diria complexo, não é complicado, é complexo. Porque temos que considerar vários fatores. Isso na tentativa de entender uma parte, mas esse conjunto é muito amplo. Então, então eu quero entender por que na vida hoje eu tenho tal idade, moro em tal cidade, minha situação é essa, minha filha tem tal. É tudo uma complexidade oriunda de uma sequência de causas. Eu não consigo dominar e ter acesso a tudo isso. Mas boa parte, se você fizer um esforço mental, talvez seja possível entender algumas destas resultantes, consequências, o do porquê de se estar desta forma. Por isso que existem as terapias as mais diversas e todas têm um processo de médio ou longo prazo, porque é complexo chegar nas causas. Então não adianta eu saber, adianta eu saber que é tudo resultado de um conjunto de causas. Aí eu não saio culpando o dia, a maldição, um demônio, o vizinho, seja qual for a origem, tem um conjunto de causas. Existe, para quem aí gosta da área do direito, assunto que foi muito debatido ainda nesse início de mês em função dos conflitos políticos no país, o tal do nexo causal. Qual foi a conduta que conduziu ao resultado? É isso que o direito usa para atribuir uma penalidade na hora de julgar o tal dos crimes. Tem que ter um nexo causal. Aquela ação causou aquele resultado? Causou. Essa ação se enquadra em qual tipo de crime? Nesse e naquele. Aí é que vai ter todo o processo jurídico para que posteriormente o juiz possa dar a penalidade. Para quem acompanha os noticiários, foi isso que ocorreu na penalização aí política do grupo que foi julgado, e é isto que ocorre também no nosso cotidiano, na nossa vida. Existe um nexo causal para tudo, uma relação de causas que nos faz chegar a viver uma situação na qual estamos vivendo hoje. Deixa eu voltar aqui. Precisamos, claro, logicamente, entendermos que
Hoje, eu sou o resultado de meu pai e minha mãe, 2 pais, 4 avós, 8 bisavós. Eu vejo que a conta vai aumentando. Eu também me deparei e fiquei estarrecido quando eu vi essa quantidade aqui. Essa tabelinha, veja que ela propõe, se formos olhar bem aí, um tanto de gente. Nos últimos 500 anos, se contarmos 500 anos atrás, dá quase 1 milhão de pessoas envolvidas no rolê. É muita gente. Muita gente na vida, na existência dela, ela criou todo um pacote de condições vibratório-energéticas, de vida, de emocional, de mental, do que sentiu, do que gostou, do que desgostou, de ódio, de amor e etc. E de valores, aquilo que é certo ou que é errado, e que de uma forma ou de outra impregnou até biologicamente e dentro dos planos mental e emocional os filhos e netos. E aquilo foi passando de geração para geração. Então toda uma cadeia de causas que dão origem a comportamentos, a valores, a formas de entender o mundo, nós já herdamos de todos aqueles que estiveram aqui antes da gente. É algo que é chamado de trauma transgeracional. Existem hoje pesquisas, as mais diversas, que tentam comprovar cientificamente o efeito em termos de DNA que já vem dos antepassados. Inclusive efeitos a nível de trauma. Minha avó teve um trauma na infância que dizia respeito a ter passado fome. Então, o comportamento dela, do restante da vida, diante de alimentação, aquilo tende a passar para as gerações seguintes, até em termos de DNA. E aí pode ser que eu tenha esse lado de estocar comida, de sempre prestar atenção se alguém deixou comida no prato, esse tipo de comportamento que a gente identifica que não foi trauma meu, era trauma da avó. Eu não entendo por que sou assim. Isso quer dizer que eu não tenho uma causa. Pode não ter direta na minha existência física neste momento, mas teve em gerações passadas minhas. Vide hoje existirem diversos tipos de tratamento terapêutico de família, alguns chamam de constelação familiar, mas existem outros nomes aí que as terapias em geral lidam, que é para tentar identificar e trabalhar estes comportamentos cujas causas vêm das gerações, daí transgeracional. Mas isso aí pode ser, tá ligado a espiritismo, a pensar que é encarnação, quem acredita. Não. A ciência, a biologia aponta que existem marcas no DNA que acaba passando ou comprovando que esse tipo de marca existe sim. Mas então não existe em termos mentais e energéticos. Nós falamos o tempo todo de vibração. Essa vibração é tão forte que fica no mental, emocional e marca até o físico. Por isso aparece no tal do DNA. Mas eu tenho meu livre-arbítrio. Será? Então esse negócio de causa e efeito também chega no meu livre-arbítrio? Até o final do curso teremos uma fala que eu vou mostrar uma sequência didática para entendermos esse caminho. Mas hoje aí a filosofia principalmente busca entender as causas das nossas decisões. E existem pesquisas na área da neurociência que conseguiram determinar que uma decisão que tomamos, ela é o resultante de processos mentais, as tal das sinapses, que o cérebro faz relações
comparações com aquilo que eu tenho já registrado anteriormente. O meu pacote mental de tudo que eu já vivi, desenvolvi e aprendi desde a infância, com valores que vêm oriundos de pai, mãe, cultura, leitura, escola, televisão, religião, relações com amigos, de trabalho e etc., acabam contribuindo para formar todo aquele pacote de registro que o cérebro acessa mediante uma situação para tomar uma decisão. E essa porcentagem é tão grande que dificilmente tomaremos uma decisão diferente daquela já previamente programada. Ou seja, daquela que é resultante das causas passadas, todas que eu já vi, já vivi, e que vêm, inclusive, dos meus grupos, do meu passado de conjunto familiar, do meu passado enquanto clã, enquanto tribo, enquanto sociedade, enquanto lugar que eu vivo, enquanto país, enquanto raça. Raça em termos de consciência, não estou falando de físico, mas aquela raça. Ô, Marcos, deixa eu fazer só um pequenininho. Deixa eu só terminar a fala, Maria. Bem pequeno, tá, termina. Isto tudo, nós, de forma consciente, não paramos para, espera, eu estou diante da situação, vou processar aqui, de onde veio, não, isso é parte da minha mãe, eu vou tirar, porque aquilo do meu pai, da família dele, era pernambucano, era violento, não pode... Não, isso aí, eu já tomo a decisão. É um processo automático e, na maioria das pessoas, quase que inconsciente. Até que ponto, então, temos esse livre-arbítrio ou a nossa decisão é resultante de várias causas? Não é, Maria? Então, eu estou vendo a Elisa aí sentadinha assistindo, foi ela quem trouxe lá no sábado para nós a mente. Então, quando você começou a falar, que eu li esse slide que você pôs aí, eu lembrei dela falar, e aí eu coloquei, no domingo passado, eu coloquei no grupo, eu pesquisei essa frase dela, e está lá, a capacidade da mente de criar ilusões. Então, assim, na verdade, a gente repete, é inconsciente, a gente repete padrões. E evoluir e buscar equilíbrio está justamente em quebrar alguns padrões que precisam ser quebrados, porque tem uns que não precisam. Tem uns que a gente sente a firmeza, a verdade. Outros a gente fala, nossa, mas isso está ultrapassado, eu tenho que quebrar. É aí que entra as nossas, assim, nossos estudos internos, a nosso momento de meditação para descobrir, né, para eu seguir determinados novos paradigmas ou não, né? Eu lembrei disso. É isso aí. Vejam que, para chegar nesta conclusão dessa fala que ela acabou de dizer, a gente acaba lidando com todos esses conceitos, todos estes princípios que foram apresentados até então. E se colocarmos isso no nosso dia a dia, isso está presente em praticamente tudo. Se eu consigo, aí vem a parte do, por que eu vou estudar isso? Se eu consigo reconhecer que eu sofro essas influências todas, eu consigo me posicionar de forma diferente. Aqui um desenho, um exemplo, que é sempre mostrado aí nos conceitos da psicologia, da psicanálise. Às vezes aparece só o iceberg. Aqui é o iceberg dentro de uma cabeça, só para aumentar a visualização gráfica. O que temos aqui? É como se pensássemos que o nosso a nossa psique, isso de uma forma genérica ou vulgar. Não estou aqui usando conceitos exatos da psicologia da psicanálise, eu não domino. O pacote que nos envolve aqueles planos do corpo emocional e mental, vamos entender que é o iceberg, é esse gelo que está na água. A água é o emocional do mundo, é a vida. O que está fora da água, o ar, é o mental do mundo. Então eu
diante do mundo, no emocional e mental. Então, aquilo que por mim, utilizado enquanto razão, sensações que eu identifico, então, a memória funcional que eu lembro de forma consciente e que me ajudam na força de vontade, nos meus reflexos e pensamentos, é aquilo que eu faço de forma consciente. E todas as minhas atitudes, que vamos classificar que é inconsciente, ou seja, eu não identifico de modo instantâneo as causas, inclusive as que envolvem os traumas que são ainda escondidos, os medos, as fobias, os desejos, é tido como inconsciente. Então, a maior parte das minhas ações e atitudes é o meu inconsciente que determina que decisão eu vou tomar. Mas eu quero aumentar essa porcentagem. É essa a ideia do autoconhecimento em todos os níveis, todas as propostas, todos os grupos, inclusive esse, para que eu esteja sempre buscando este autoconhecimento e identificar onde eu posso ter vazamento de energia para tampar aquilo, para tentar manter o meu padrão, o meu cotidiano, o meu dia a dia de uma forma mais equilibrada. Aí antigos alquimistas e mestres, e posteriormente todas as linhas espirituais, falam, está até em latim aí, ora et labore. Ore e trabalhe. São as formas mais diretas e comuns em termos de massa de você não se desviar enquanto pensamento e emoções mediante situações que podem baixar o seu padrão energético vibratório. Eu estou sempre ocupado trabalhando, eu não dou tempo para que a minha energia mental e emocional se dedique, se direcione para coisas vibratórias do ponto de vista negativo. Ou aquilo que é tido como algo do mal, ou que a cristandade chama de pecados, ou algo do tipo. A oração, que é orientada como atividade prática de se elevar o padrão vibratório, isso é oração em termos gerais, como meditação, qualquer prática que faça uma ligação com o seu Cristo interno, com aqueles 3 corpos superiores, com a sua parte divina. Qualquer que seja essa prática da sua conduta espiritual, da linha que você quer seguir, ela vai te evitar que você vibre num plano mais denso e vai, dentro de um padrão vibratório, levar o seu ritmo de energia para o polo mais sutil, mais positivo, vai te levar para um caminho de maior equilíbrio. E aí que os antigos mestres recomendavam: trabalhe, pois é necessário que o homem seja o principal agente de mudança. Trabalhe no geral, né? Não é trabalhar patrão, é trabalhar, estar em ação, em atividade. Vai lá limpar a sua casa, colher fruta, passar roupa, ler um livro. Aqui é só uma representação didática que geralmente se encontra para entendermos que aquilo que recai sobre mim é resultante de uma ação minha, ou principalmente minha, mas também sofre influência, já vimos aqui, da energia e da vibração oriunda dos grupos familiares, de todos os grupos aos quais eu pertenço. Por isso que tem lá, até citando aqui o conhecimento cristão, com a medida que medirdes, vos medirão também. Ou até tudo que o homem semear, isso também colherá. Né? Acho eu que também conhecido como o plantio como que é isso aí? O plantio é livre, a colheita é obrigatória. O plantio é livre, a colheita é obrigatória. Que colheita? De tudo aquilo que eu dei causa. Individual, grupal, familiar e etc. Se eu dou causa a coisas positivas, claro, é o que vai nos chegar até nós. E este conhecimento do princípio da causalidade, o princípio de causa e efeito.
Por que nos ajuda? Porque nos dá condições de reconhecer que as minhas ações, os meus pensamentos, sentimentos e atitudes, eles vão gerar consequências, vão gerar efeitos. Quanto melhores forem da minha parte, melhores serão as consequências e os efeitos para mim e todos aqueles que estarão próximos a mim. E se eu estou diante de uma situação, e se eu parar e tentar encontrar a verdadeira causa daquela situação? Também conhecido como empatia. E isso, vejam, é um aprendizado contínuo. Se eu faço isso cada vez mais, eu me capacito cada vez mais a estar diante de situações que podem ser conflituosas e eu estarei ali preenchido, mais nutrido de conhecimento para analisar aquela situação e tentar dar um caminho, um resultado que seja benéfico para todos os envolvidos. E aí, que se eu imagino o futuro de uma situação, eu também posso fazer isso comigo, considerando as causas que eu possa causar, que eu possa criar. Até que ponto a todo tempo fazemos isso, mas de modo amador? Ah, mas se você fizer isso, vai resultar naquilo. Por que amador? Porque eu só analisei aquilo que eu estou vendo no momento. Eu não busquei a causa do porquê aquilo que eu estou vendo no momento é daquele jeito. Então aumenta o campo para que eu faça esta análise. A eubiose tem aí enquanto lema, aqui é o logo, o símbolo da eubiose, espes messes in semine, a esperança da colheita reside na semente. Princípio de causa e efeito. Sexto princípio. Algumas linhas que colocam a ideia de reencarnação também têm este princípio como fundamento para explicar situações vividas. Ah, não acredito. Não precisa chegar nesse ponto. Tudo que foi exposto aqui já é o suficiente para termos dentro de nós a ideia de que esse mundo, todas essas situações, são resultantes de uma série de causas que, se pudermos identificar, nos ajuda a entender e melhor trabalhar com as situações. Mesmo que eu não identifique nada do passado, daqui para frente, para o futuro, ter consciência que eu sou a causa de diversas situações que serão consequência, qual que é o trabalho? Melhorar a minha ação enquanto causa destas situações todas.